mais uma vez, meus amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? A essa nossa casa de acolhimento, de amor. Gostaria de fazer uma dinâmica rapidinho. Quem está aqui conosco pela primeira vez? Levanta a mão. O critério seria sortear livros para todos, mas como a gente não tem todos, seria o livro para quem veio pela primeira vez. E como a gente tem mais 2 livros, quem gostaria de levar um romance espírita para casa para a gente ler? Luiz, por favor. Mais um? Quem gostaria de levar um romance para ler? Romance espírita? A senhora. Muito obrigada. Esse aqui é interessante, é para quem está procurando uma cura. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que, na minha visão, é um dos temas mais, eu diria, questionáveis das palavras de Jesus. É uma das palavras mais questionável. Questionável, mas não incompreensível, porque uma vez que nós nos permitimos a consciência desse fato, é compensador para nós, porque nós tomamos o conhecimento de que vale a pena, através das nossas várias existências, nascermos e renascermos com mais sabedoria, né? Com mais vivência e consciência de si mesmo, através do processo de evolução espiritual, da nossa evolução espiritual. Então, o nosso tema de hoje é nascer de novo. Importância da reencarnação. Muito bem. O que nós entendemos como reencarnação? Quem aqui acredita ou não na reencarnação? É uma pergunta que eu acho que cabe a cada um de nós fazermos, né? Mas eu fui estudar um pouquinho a respeito, até para adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, renascer é a capacidade de transformação moral, intelectual, das nossas vivências, né? Se autoconhecer, se aprimorar. E a reencarnação é o retorno de um espírito em um outro corpo físico, para que através desse fato, esse espírito aprenda mais e se aperfeiçoe. E para entendermos um pouco mais sobre esse processo, eu fui em algumas fontes, buscar mais conhecimento para a gente trocar essa experiência. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acredito que vários de nós, ou todos nós, já ouvimos falar dessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, capítulo 4 do 2º livro, lá onde fala das pluralidades das existências. Pluralidade das existências, o que significa que o espírito é um só, com várias vivências, através das reencarnações. Também fui buscar a revista O Consolador, que é uma revista virtual, onde é publicado vários artigos sobre vários temas, inclusive sobre a reencarnação, sobre o nascer de novo. Vale a pena a gente conferir essas leituras. Então vejamos, Jesus recomendou, Jesus falou, Jesus orienta ao doutor da lei, Nicodemos, que é necessário nascer de novo para alcançar o reino de Deus. O reino dos céus, o reino dos céus é o símbolo da consciência em paz, pelos deveres realmente cumpridos, né? Que nos trazem, assim, o prazer e a imensa alegria de viver a gerar a plenitude interior de cada um de nós. O Espiritismo nos ensina que a reencarnação é uma lei divina. Olha que bênção. A reencarnação é uma lei divina que visa o crescimento espiritual de cada espírito através dos seus próprios esforços, na medida em que permite a cada espírito, na vida do corpo físico, acumular, juntar
vivências, experiências, juntar conquistas, para que tudo isso seja acrescentado ao patrimônio do espírito imortal, que é o que realmente somos. Porém, apesar da crença da reencarnação, muitos espíritas e simpatizantes do espiritismo ainda se questionam. Eu me questiono, creio que cada um de vocês também se questiona, por várias vezes, durante a nossa existência. O que cabe fazer na atual experiência física que eu estou hoje? O que cabe fazer na atual experiência, na atual vivência física que nós estamos hoje? O que nos cabe fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Outra pergunta: como saber que e se nós estamos aproveitando, do ponto de vista espiritual, essa oportunidade de estarmos reencarnados? Como que eu sei? Como que nós sabemos? Então vamos refletir. Para ajudar nessa nossa reflexão, eu fui buscar um apanhado aí de várias questões, dentre elas 5 aspectos que eu considerei importante, que nós devemos aproveitar com mais intensidade, se é que nós ainda não fazemos, eu acredito que já fazemos, para a gente aproveitar com mais intensidade essa encarnação, as oportunidades do progresso inerentes à vida física, não somente na vida espiritual, não cheguei lá ainda, na vida física. Mas é óbvio que o que eu vou tratar agora, esses assuntos dos quais eu vou falar, não esgota a finalidade da reencarnação, do nascer de novo. Não é uma regra geral para nós. Até porque a gente tem que pensar a respeito da condição individual de cada espírito, nas suas particularidades, diante das escolhas que nós já fizemos nas nossas vidas passadas, nas escolhas consumadas nas nossas vidas passadas e também agora. Então, o que eu vou falar não é uma regra geral. Cada um vai se adequar à sua maneira de aproveitar melhor a sua vivência nessa encarnação. O seu nascer de novo nessa encarnação e também o nascer de novo mudando as nossas atitudes e ações nessa vivência. Sendo assim, eu considerei esses aspectos como objetivos da encarnação. Sendo ele reparar, o primeiro, reparar equívocos do passado. Se a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, reparar significa corrigir, Corrigir erros. É a nossa condição ainda, Agora. Isso significa que muitas das situações adversas dos tempos atuais, já que a gente está vivendo essa encarnação, tais como doenças, mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conflituosos, lutas nas áreas profissional, familiar, social, tudo isso pode se apresentar para nós como ocorrências expiatórias. Não concordam? Aí o que nos cabe fazer, através do hábito da oração, da meditação, das ações de amor ao próximo, e graças à misericórdia divina, nós podemos receber inspirações dos nossos mentores espirituais, dos nossos benfeitores espirituais, para a gente aproveitar essa oportunidade, já que estamos aqui, nós escolhemos, para poder sanar as nossas pendências, resolver, corrigir os nossos erros, levando em conta a ação da lei de causa e efeito que nós vivemos, O universo é regido pela lei de causa e efeito, ação e reação. Então, pensando nisso, meditando nesse aspecto, acho que nós devemos aproveitar bem as oportunidades, Segundo aspecto, evolução intelectual. Nesse aspecto, nós podemos entender que o espírito encarnado, ele tem que buscar de todo o conhecimento que tiver ao seu alcance, para poder
compreender melhor, né, as leis materiais e morais que regem a sua vida. Evolução intelectual. Nós temos à nossa disposição vários meios, variados meios, ferramentas, que podemos usar para aprender sobre todos os assuntos dessa vida. Filtrando, obviamente, aqueles que nos forem úteis. Afora as instituições educacionais que ajudaram na nossa formação, desde o maternal até a faculdade, a gente tem hoje o advento da internet. A internet, se nós realmente filtrarmos o que for útil para nós, a gente vai aprender sobre vários assuntos. Por exemplo, sobre português, para melhorar a nossa fala, a nossa escrita, a nossa comunicação com as pessoas. E também sobre geografia, história, química, matemática, etc. Tudo serve para entendermos melhor sobre as ocorrências comuns do nosso dia a dia. E se a gente for um pouco mais ousado, a gente aprende até outros idiomas, para se comunicar com os nossos amigos de outros países, né? Com os nossos irmãos de outros países. Notem, meus caros amigos, que a evolução intelectual vai muito além da gente só ler as obras espíritas. Né? Diante desse apanhado que eu fiz, vai muito além da gente só ler as obras espíritas, porque nós somos espíritos, mas estamos vivenciando experiências na Terra e temos que nos adequar a todos os hábitos da nossa sociedade, né? Do meio onde nós vivemos. Então, muito além das obras espíritas. Tudo que nós aprendemos de bom e de útil, como cultura e conhecimentos gerais, certamente nos ajudarão nas reencarnações futuras. Por quê? Porque todo conhecimento adquirido é patrimônio do espírito. Não é o meu corpo que aprende. Não é o nosso corpo que aprende. É a nossa consciência, é o nosso espírito. Em sendo assim, são assim, como é que eu vou dizer, aptidões que a gente colhe, grava, acumula e que vai nos ajudar de reencarnação a reencarnação. Não concordam? Se não fosse dessa maneira, como é que nós iríamos compreender, ou entender, ou pensar a respeito de crianças, jovens, pessoas muito jovens, que têm aptidões que a gente fica, mas como é que essa pessoa aprendeu isso tão cedo? Não é mesmo? Então, a reencarnação nos ajuda a compreender essa situação. Vocês já ouviram falar de um garotinho de 5 anos chamado Davi Giordani? Não sei se alguém já viu na internet. Davi Giordani é um garoto de 5 anos que aprendeu a ler sozinho aos 2 anos de idade. Ele tem um canal no Instagram que é gerenciado pela sua mãe, pelos seus pais. Esse garoto de 5 anos, ele fala com uma propriedade incrível sobre medicina, especialmente sobre o coração, doenças do coração. Como é que pode? Esse é só um exemplo que a gente vê. Como justifica? Se ele ainda não teve idade suficiente para aprender, nem passou pela faculdade, para estar falando desses assuntos com tanta propriedade. E são várias outras pessoas que a gente encontra pelo nosso caminho que têm uma idade muito tenra e já têm habilidade enorme sobre várias áreas da vida, né? Então, mas como espírito, tudo isso serve para a nossa experiência, vivenciando a encarnação atual. Mas como espíritas que somos, obviamente, também devemos dedicar tempo aos estudos da obra espírita, das obras do espiritismo, especialmente, ou para quem prefere, o Pentateuco de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, que é a codificação do Espiritismo. E o que a codificação do Espiritismo nos traz? Ela traz conhecimento, ela traz toda uma gama de instruções para a gente ampliar os nossos conhecimentos, nos esclarecem, nos fortalecem sobre as leis morais, sobre as leis divinas e morais, que servem para o nosso crescimento espiritual. Ali estão, entre outras obras, como essas que eu acabei de
doar a vocês são romances espíritas que nos ajudam a ter uma visão mais ampliada do que acontece à nossa volta, do nosso dia a dia. Então, cabe a nós, unicamente a cada um de nós, em particular, não perdermos tempo com coisas inúteis, com coisas fúteis. A gente deve filtrar tudo que nós vemos, tudo que nós lemos. Busquemos uma boa leitura. Busquemos uma conversa sadia, uma conversa edificante com o nosso semelhante. Busquemos programas de TV, redes sociais mais educativos, que nos ajudem, que nos tragam aprendizado nobre, para que possa ajudar a melhorar o nosso dia a dia, a nossa vida na Terra, enquanto encarnados. Terceiro aspecto, aprimoramento dos sentimentos. Importante. Com o aspecto aprimoramento dos sentimentos, cabe uma pergunta a cada um de nós. Qual o sentido da vida? Sou capaz de apostar que cada um já fez essa pergunta. Eu já me fiz várias vezes. Qual o sentido da minha vida, afinal? Por que eu estou aqui, né? Então, o sentido da vida está em nós, é a busca do amor. A busca do amor nas suas expressões mais elevadas, não é isso? E essas expressões mais elevadas são o quê? São as virtudes. As virtudes que nós possuímos e que são expressadas através de ações como paciência, humildade, compaixão, amor, resignação, empatia, otimismo, alegria de viver principalmente, caridade, e por aí vai. Se a gente for enumerar, tem muitas coisas ainda para a gente encaixar nisso aqui. Então, nós trazemos essas potencialidades conosco quando reencarnamos. Está lá no nosso íntimo, de forma latente. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o nosso destino é a plenitude do ser. Então, nós já possuímos essas virtudes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se perceber. A gente tem que prestar atenção nas nossas relações pessoais, familiar, social. Quais virtudes dessas nós já desenvolvemos? Nós já estamos PhD. É difícil, a gente tem que buscar. Quais são aquelas que nós ainda não possuímos? Quais são aquelas que a gente está precisando de um reforço? E para aquelas que nós ainda não possuímos, a gente tem que se esforçar para aprender e desenvolver. É um bom exame de consciência. E se questionar. Se eu estou aqui para buscar o amor, nas suas mais elevadas expressões, se eu sou filho de Deus, se o meu destino é a plenitude, então, e eu tenho lá dentro de mim todos esses predicados, eu posso ser bom, eu posso ser caridoso, eu posso ser amável, eu posso ser otimista, eu posso me relacionar de forma saudável com os meus familiares, principalmente, então eu tenho que me esforçar para isso. Cabe uma outra pergunta nesse aspecto todo. Será que nós conseguimos desenvolver e aprimorar esses nossos sentimentos numa única vivência física? É óbvio que não, né? A gente, diante de tudo isso que eu estou falando, que eu falo diante do espelho como para mim mesmo, é óbvio que não. Mas a gente tem um Deus que é nosso Pai, magnânimo, benevolente, bondoso, que criou a lei da reencarnação. Olha que beleza, que tão perfeito que Ele é. Criou a lei da reencarnação. Mas nós não devemos nos acomodar. Se eu posso melhorar na encarnação que eu estou, aí eu vou ser preguiçoso e vou dizer, não, vou deixar para a próxima, já que eu tenho a oportunidade da próxima. Vou deixar para a próxima. É isso que a gente tem que fazer? Não, né? Devemos nos esforçar. Então, eduquemos os nossos sentimentos hoje, agora, nessa vida, para que a gente possa viver mais plenos, mais felizes, mais amorosos, mais empáticos com os nossos irmãos. A hora é agora, é hoje. O tempo é hoje.
No quarto aspecto, nós temos a superação de conflitos. É um outro aspecto bem importante. No nosso processo evolutivo, através das reencarnações, e principalmente na de agora, porque essa é a nossa oportunidade, né? É comum a vivência de situações e emoções mal resolvidas, não é mesmo? Traumáticas, tão tristes e penosas, que essas ações, emoções, situações causam problemas psicológicos na nossa cabeça. Problemas tais como ansiedade, que ultimamente está sendo o mal do século, ansiedade perturbadora, depressão, insegurança, medo, o vazio existencial, dependência química. Tudo isso são transtornos psicológicos, né? Dessas situações mal resolvidas dentro do nosso próprio perispírito. Por quê? Nós devemos ser resilientes com fé e perseverantes no bem, para a gente poder resolver essas situações. Devemos estar em oração e meditação para que nós possamos identificar esses conflitos dentro de nós mesmos. A oração e a meditação vai fazer a gente reconhecer os nossos conflitos passados, nossos erros passados, o que estão agora aflorando nessa encarnação para nós. Os nossos mentores e protetores espirituais vão nos ajudar a identificar quais os conflitos desta vida ou de vidas passadas estão causando esses conflitos emocionais tão penosos que eu diria que a população mundial está vivendo. Mas nos casos em que nós nos sentirmos lá no fundo do poço, sem forças e não consigamos mais por nós mesmos encontrar, podemos e devemos procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional especializada. Dos psicólogos, dos psiquiatras. Eles têm a sabedoria instituída por Deus para nos ajudarem a identificar esses conflitos emocionais que nos perturbam tanto. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela é autora de uma série de livros chamada Série Psicologia. Dentro dessa série tem um livro chamado Conflito Existencial. Nesse livro, ela nos ajuda a identificar vários desses conflitos, a presença desses conflitos emocionais na nossa vida. E, através desse livro, ela nos apresenta uma terapêutica através do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 17, item 3, o homem de bem, tem uma fala que diz assim: estuda tuas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. É uma recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item O Homem de Bem, do capítulo 17. É uma bela recomendação, vale a pena a gente conferir. E como último aspecto desses que eu consegui reunir, tem ser útil no meio social. Importante também. Joana de Ângeles também afirma que o cristão deve ser ativo no meio onde ele vive, na sociedade onde ele vive. Isso significa que nós devemos ser úteis no meio social onde nós estamos. Porque à medida que o Evangelho, nós que buscamos conhecimento através do Evangelho, através de Jesus, à medida que ele nos ilumina, no aspecto espiritual, principalmente lá onde Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, cada vez que nós nos iluminamos através do Evangelho, a gente tem vontade de compartilhar essa luz, de dividir essa bênção que a gente recebe. Se não, por que vocês estariam aqui? Foram tocados dos seus mentores espirituais para a gente se reunir aqui, nessa energia boa, e tentar sair daqui melhor do que o que aqui chegamos, como a prece do seu José. Então, cada vez que a gente recebe um pouco dessa luz que nos ilumina, a gente tem vontade de também iluminar o caminho das pessoas ao nosso redor. Então, assim sendo, meus amigos, eu pensando, essa necessidade de nos tornarmos úteis, de sermos úteis no meio onde nós vivemos, ela nos impulsiona a atividades edificantes.
Por exemplo, no bairro onde a gente mora, a gente tem vontade de fazer parte da associação do bairro, porque através da associação a gente vai tentar adquirir melhorias para o nosso bairro, como praças, creches, escolas, parques. A gente vai ajudar a cuidar de animais abandonados. A gente vai querer se voluntariar para ajudar numa casa de crianças, nos lares de crianças, nas casas dos idosos. São atitudes edificantes que a gente aprende a desenvolver quando a gente quer ser útil no meio onde nós vivemos. Enfim, nós temos inúmeras oportunidades de sermos úteis. Basta que a gente queira, no fundo do nosso coração, vivermos como verdadeiros cristãos. É a reflexão que nos cabe diariamente. Então, meus amigos, eu estou dentro do nosso horário. E depois desse pequeno ajuntado que eu fiz, para a gente estudar e trazer aqui para vocês, a gente pode observar que a reencarnação como dádiva divina, como concessão divina, ela permite o nosso crescimento intelecto-moral. Ela adquirida através dos nossos próprios esforços, da nossa boa vontade de sermos úteis, de melhorarmos os nossos sentimentos, de adquirirmos conhecimento intelectual, de reparar os nossos erros do passado para a gente conviver melhor com os nossos semelhantes e aprimorando tudo isso dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, nós caminhamos em direção ao Pai Celeste, que é o Senhor da nossa vida. Esse é o objetivo dele, nos dando a oportunidade de nos depurarmos, de repararmos as nossas ações erradas com nós mesmos, com os nossos familiares, na sociedade onde nós vivemos. Então, aproveitemos esse tempo e essa oportunidade, porque é um verdadeiro presente de Deus para as nossas vidas. Se a gente for pensar, repensar, buscar dentro de nós a melhoria que queremos, é a oportunidade, está na nossa mão. O tempo é agora, como eu disse, aproveitemos. E que esses esclarecimentos, esses ajuntados que eu fiz, nos ajudem a compreender a necessidade de nascer de novo, entendendo a importância da reencarnação nas várias vezes em que nós ainda precisarmos voltar. Não no mundo de provas e expiações, não é o que eu desejo para ninguém, não é o que eu desejo para mim, mas que nós possamos evoluir de formas que possamos reencarnar em ambientes onde o mal não prevaleça tanto quanto nós ainda estamos vivendo hoje. Onde o bem seja numa porcentagem maior, onde a alegria de viver realmente seja visível no nosso semblante, no nosso olhar, no nosso sorriso de acolhimento, de bom dia, que a gente faça com cada um que cruze pelo nosso caminho. Essa é a reflexão que eu trouxe para nós. Espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei, porque estudar essa filosofia, essas obras, trazem um bem tão grande para o nosso coração, para a nossa alma, que todos nós que estamos aqui temos inúmeros problemas existenciais do dia a dia. Mas quando a gente compreende que nós somos filhos de Deus, destinados à plenitude do ser, tudo que a gente vive de triste e de conflituoso, está dentro de nós mesmos a capacidade de nos refazermos, de corrigir os nossos erros, sanar as nossas faltas e respeitarmos o nosso ser, o nosso semelhante, como se estivéssemos olhando no espelho. Já dizia as obras, fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. É o caminho. Jesus fez isso. Ele exemplificou maravilhosamente quando esteve entre nós. Então, eu trouxe aqui uma letra de uma música que eu gostaria de cantar para vocês. Eu vou distribuir. Vou cantar uma vez. Quem quiser me acompanhar no refrão, que seja, por favor. É uma letra linda, que é relacionada ao nosso tema. Eu procuro escolher músicas que se relacionem com o tema das nossas palestras, porque faz bem, exemplifica bem e deixa a gente mais feliz. Eu estou com a garganta, dá pela minha voz, que está meio arranhando, mas eu vou procurar cantar de forma bem legal para nós, tá bom?
Então, vamos lá. Procurem me ouvir e gravar para a gente cantar pelo menos o refrão junto. Reencarnação, é do Grupo Bem, se a gente procurar no YouTube a gente encontra. É linda essa música. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Vamos repetir. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde veio, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Que coro lindo! Que coro lindo! Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. E agora vamos ouvir aí a experiência de cada um de vocês com a mensagem de hoje. Por favor, me ajudem a aprender mais. Eu achei que você foi muito feliz nesses tópicos todos, né? E desses tópicos, eu gostei de todos, mas assim, se eu tivesse que escolher um nesse momento, assim, eu acho que essa coisa de você aprimorar os sentimentos, porque infelizmente, às vezes a gente sabe tanta coisa, né? A gente sabe do ponto de vista da doutrina, a gente pode até ter feito doutorado, pós-doutorado em uma área do conhecimento, mas às vezes o sentimento eu acho que é uma das últimas coisas que a gente olha, né? Assim, a gente se acha muito bom, né? E tem tanta coisa para aprender ainda. Muito. Tanta coisa. Muito legal. Eu também achei interessante. Uma coisa que você falou, e que eu sempre falo, é que as pessoas hoje em dia, todos nós, o que eu noto sempre, as pessoas perderam uma coisa muito importante, a alegria de viver. Eu sinto, desde na mais tenra idade, crianças que não são mais como era antigamente. A gente tinha prazer com pequenas coisas. Eu brincava de carrinho, meu pai fazia para mim carrinho de barro. E aquilo para mim era o céu, era uma bola de plástico no Natal, eu estava super contente. Esse modo de ver a vida, infelizmente, está se perdendo. A tecnologia trouxe muita coisa boa, mas trouxe um endurecimento de coração que a gente tem que trabalhar para mudar. Sempre que eu posso, eu falo. E você falou, gente, a alegria de viver é uma das coisas que, infelizmente, com todas essas coisas que tem, a gente está deixando um pouco de lado. Graças a Deus que nós estamos aqui, né, para Ainda falar bem, sobre nós isso. estamos aqui para aprender, justamente começar a ver de novo o motivo para ser feliz. E com coisas simples, Simples, né? não Uma precisa. canção, É. uma coisa pequena. Nós cantamos agora, não foi gostoso? O sentimento? Legal. A gente libera a energia, né? Fica bom. Coro é a canção
A música, para mim, é uma oração cantada. Isso aí. E quando a gente se junta, vocês perceberam que coro lindo que foi? Aí já imaginaram esse coro com uma oração subindo assim através da energia que cada um emana para o universo? E nós somos energia. Quantas pessoas foram alcançadas por essa nossa energia? Essa casa já tem mentores espirituais que estão sempre aqui, trabalhando para nós. E cada um de nós certamente trouxemos quantos mais espíritos desencarnados para receber essa mensagem. Cantar é bom. Tem uma frase que eu vou repetir, eu acho muito linda o que você falou. É assim, cantar não é só de alegria. Um tempo ruim, todo mundo ainda dá bom dia. Quer dizer, então não é só, a gente tem que cantar sempre. Sim, É verdade. que é Eu uma acho. eu também. Isso aí. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa para me ajudar? Hoje só agradecer, foi uma aula e tanto. Sua palestra, você é aquela que você fica falando e a gente fica, né, já lendo nisso, Nossa Senhora, já começa a não bater as contas ali, eu estou devendo aqui, estou devendo aqui. É um ótimo assunto, né? E é uma coisa que eu vejo que é assim também, a gente é criado assim, né? Então você tem que ir para uma boa escola, boa faculdade, ter um bom emprego, senão você não vai ser nada. Né? Eu acho que a gente tem que pensar do outro, não, olha, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer a caridade. A gente tem que começar a doutrinar diferente, né? Isso. Porque a gente é medido pelo que a gente tem. Né? Então, e aí você fica correndo atrás, porque se eu não tiver o carro do ano, uma casa boa, eu não sou ninguém. Né? É o ter substituído Exato. Então, acho que a gente tem que começar diferente, né? Não, a sua meta agora é fazer doação, é ser boa pessoa. Outras metas a gente tem, né? Numa das minhas palestras, eu cheguei a falar aqui que a gente faz as perguntas para um jovem, feito a Júlia, que está ali, para muitos outros. O que você gostaria de ser quando você crescer? E qual é a resposta que nós ouvimos? Eu quero ter um bom carro, eu quero ser um bom médico, eu quero viajar bastante, eu quero... Quantas vezes nós já ouvimos, eu quero ser o melhor ser humano que já existiu nessa terra? Infelizmente, nós ainda não ouvimos. Claro que eu acho que isso é a coisa mais importante que tem, mas você mesma colocou aí assim que o desenvolvimento intelectual é muito importante. Com certeza, né? com E certeza. nós, seres humanos, a gente jamais conseguiria evoluir se a gente não tivesse um objetivo material, né? Com certeza. Porque assim, quem ia fazer uma escola, quem ia ter uma profissão, quem ia estudar bastante, se não fosse para ter um bom emprego e conseguir. Então, eu acho que assim, infelizmente, no estágio que a gente está, e Deus é tão bom que Ele sabe disso, ele deixou a sociedade dessa forma para falar, meu filho, estude, porque se você não estudar, né, faz você não parte. vai ser nada. A nossa formação intelecto-moral traz a oportunidade de nós aprendermos. Eu quero ser um bom médico, sim, mas como bom médico eu vou servir a população onde eu vivo. Eu vou ganhar dinheiro para me aprimorar cada vez mais, para servir a população onde eu vivo. Não é proibido que a gente tenha um bom carro, que a gente tenha dinheiro, que a gente viaje. Não é proibido. Mas a nossa consciência tem que perceber que é um empréstimo essas faculdades, é um empréstimo que Deus te fez. Você se intelectualizar para adquirir posses, para poder usar, principalmente a favor do teu irmão. Porque quando você faz a favor do teu irmão, você está fazendo por você. É isso que a gente precisa equilibrar, mais para um do que para o outro. E nos últimos tempos a gente equilibra mais para o outro, mais para o ter, como o Senhor falou, do que para o ser. Ser brilhante é maravilhoso. Brilhante como ser humano. Ser bondoso, caridoso, ser amável, ser empático. A gente está nesse caminho. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Tem muita gente que diz, não olha para trás, porque se olhar para trás, você vai perceber que você não foi essa flor que se cheire, não. Mas a gente está no caminho, gente. Nós estamos, quantos grupos mais não estão reunidos aí no mundo todo procurando esse conhecimento?
E a nossa casa é uma casa maravilhosa, porque a gente não conversa, como eu falei, só sobre os assuntos espíritas. A gente conversa sobre todos os assuntos do nosso cotidiano com a visão espírita. Porque nós estamos encarnados. Agora nós estamos seres humanos. Somos espíritos estando seres humanos. E temos que nos aprimorar nessa condição. Com a consciência de tudo que a gente aprende, a gente acumula, né? Acho que é mais ou menos isso. Seu José. Pegando desde o início da sua palestra, você deu uma ênfase no início falando da matéria, né? A importância, como a doutora falou, a importância do intelecto, da gente desenvolver os ensinamentos e tudo mais, né? Mas a maioria da sua palestra você falou sobre a importância da evolução da alma, principalmente através das reencarnações. E teve um momento também que você falou de um vazio que existe hoje na sociedade, esse vazio que está em todos nós e que traz a depressão, traz a ansiedade, traz o suicídio, né? Por que essas doenças? Por que esse vazio? É porque nós, de um tempo para cá, principalmente com o comércio que veio, principalmente trazido pelo ter dos Estados Unidos, que lançou isso por todo mundo, nós damos muito mais prioridade à matéria do que ao desenvolvimento da alma. Então, é onde causa esses vazios. E o remédio você também citou. A gente ser útil dentro do ensinamento cristão. Isso é que vai ser o remédio para esse vazio existencial. Como tem os remédios também para quem está ansioso e para o corpo. Mas para a alma é o ser útil lá fora, ou seja, a caridade. Agora, vocês me desculpem o que eu vou falar. A gente fala muito isso dentro de casas religiosas. Mas quando nós saímos lá fora, nós estamos muito fracos em caridade. Mas muito fracos. Nós precisamos ser mais caridosos. Mais. E não só a caridade está em doar no tempo. É doar de você, percebendo que alguém está mal, chamar para uma conversa. E tem muitos caminhos, né? Mas a gente fala muito disso numa casa espírita. Mas lá fora nós estamos capengando ainda em sermos caridosos. É verdade. Doar do nosso tempo, né? Doar de nós mesmos. É verdade. Que bom que a gente está aqui para aprender, gente. Alguém mais gostaria de se manifestar? Você pode ir? Então, gente, nós estamos caminhando aí para os nossos finalmente, né? Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, né? Que é o passe individual. Quando a gente chega aqui, todos nós já estamos sendo assistidos. Mas, através dos nossos médiuns, a espiritualidade vai direcionar a cada um o remédio que cada um necessita. É um momento de oração, é um momento de meditação. Aproveitem para interiorizar mais a mensagem que nos foi dirigida hoje, em espírito de oração, e agradecendo também por termos tido a oportunidade de chegarmos aqui mais uma vez. A nossa casa está sempre de braços abertos para acolhê-los. É um prazer ver o rosto de cada um, a compartilhar com a gente esse momento de oração, de música, de interiorização, a água fluidificada que a nossa equipe espiritual já preparou também. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui mais uma vez. Me perdoem em alguma coisa, eu continuo aqui aprendendo com vocês.